Olá, meus amigos e minhas amigas do LAC Concursos, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos ministrar mais uma super aula de administração pública, né? Inclusive por esse assunto, essa disciplina, o professor tem bastante carinho por ela, porque foi a disciplina que o professor iniciou sua carreira no magistério, a minha carreira na docência de administração pública. Sou administrador, então é uma coisa muito legal sempre ministrar aula de administração pública, mas esse assunto que é um assunto que eu adoro, né? Gente, esse assunto administração pública, tá? Você não pode, principalmente o assunto administração burocrática, estudar somente burocracia, tá? Você tem que ir para a prova preparado, você tem que ir para a prova, eu sempre falo brindado, cara. Então, esse assunto, administração burocrática, não tem jeito. Para você ter uma compreensão, certo, do todo, você tem a obrigação, você tem um compromisso de assistir essas 3 aulas. A administração pública patrimonialista, depois a administração pública burocrática e depois a administração pública gerencial. Por quê? Primeira coisa, vamos lá, foco em questões de prova. Todas as bancas examinadoras costumam, um perfil de prova que a banca examinadora cobra é o seguinte, cara. Ele vai mandar uma característica da administração gerencial para você e vai falar que é de patrimonialismo, está o quê? Está errada, ou vice-versa. Então você tem que conhecer esses três tipos de administração pública. Na aula anterior nós estudamos administração pública patrimonialista, não é isso? Aí tem administração pública gerencial e depois a administração pública burocrática e depois a gerencial. Essa aqui é a sequência. Tá? Aqui nós estamos falando de quê? De administração pública, não administração privada, né? E o que acontece, né? Os modelos de administração pública, o nome já diz, vai administrar o quê? A coisa pública, não é isso? Então, os modelos de administração pública, eles vão se moldar o tipo de Estado, né? Por exemplo, nós temos um tipo de Estado, o Estado o feudal, por exemplo, e o Estado absoluto, nós tínhamos o tipo patrimonialista. Nós já temos algumas características do patrimonialismo que nós estudamos na aula passada. Quais são as características? Corrupção, nepotismo, não é isso? Apropriação do cargo público para o interesse pessoal e assim por diante, né? A ausência de competência técnica são características do patrimonialismo. Dado o momento da sociedade, a sociedade rejeita esse tipo de administração, esse tipo de Estado. Surge o quê? A administração pública burocrática. Então, vamos começar essa aula de burocracia para vocês, que o grande mentor da administração pública burocrática é um cara chamado de Max Weber, né? E Max Weber idealizou o modelo de burocracia para a administração pública de forma, de combater a administração pública patrimonialista. Beleza, deu certo? Claro que deu certo, né? Existe burocracia ainda? Claro que existe a burocracia. E sobre esse assunto, digo para vocês que para vocês acertarem questões de provas, você vai ter que vencer as suas paixões. E esta aula, o professor vai ter o prazer de ajudar nesse sentido. O que acontece? Dado o momento, a administração pública burocrática, né? Ela não consegue mais atender às necessidades da administração pública, da própria sociedade, e aí surge a administração pública gerencial, tá? Então, olha só, o surgimento de cada um desses 2 tipos são completamente diferentes. Eu já estou passando para vocês informações de análise fundamentais para a sua prova. Primeira coisa importante, olha só, a administração pública burocrática surge para quê? Exterminar a administração pública patrimonialista. Bacana, fechou? Para combater o patrimonialismo surge a administração pública burocrática. Ok? Já a gerencial, ela surge para quê? Para aumentar a eficiência da administração pública burocrática. Ou seja, não é para eliminar.
O examinador vai querer falar isso para você. O examinador vai falar assim: surge o gerencialismo com o objetivo de quê? De eliminar a administração pública burocrática. Isso aí está errado, né? A gerencial surge para aumentar a eficiência do modelo burocrático. Bacana? Então vamos lá, né? Então essa aula aqui, uma aula muito gostosa, uma aula muito interessante, uma aula aí que o professor gosta muito de ministrar essa aula, uma aula que o professor considera ela exaustiva. O que é uma aula exaustiva, prof? Uma aula exaustiva é aquela na qual o professor tenta enxergar todos os tipos de questões possíveis. Então, se você assistir essa aula, se você prestar bastante atenção, você pode ter certeza do seguinte, cara, que você vai estar preparado para a prova do CESP, para a prova da FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, prova da Sesgran Rio, VUNESP, o FMT, o FRJ, ou seja, qualquer banca do Brasil você vai mandar bem, tá certo? Então vamos para a aula. Essa aqui eu não chamo de uma aula, eu chamo de um show, porque é muito interessante. Só recordando para vocês, características da administração pública patrimonialista, né? Vamos lá, cara, primeira característica, ó, palavras-chave. Professor, para que isso? É para que quando vocês identificarem no comando da questão, ou vocês identificarem qualquer uma dessas palavras-chave nas alternativas, você automaticamente tem que linkar que são palavras-chave do modelo patrimonial, administração pública patrimonialista, né? Ó, falou em sociedades pré-capitalistas. Pré-capitalistas, qual que é o tipo de administração? Patrimonial. Feudalismo, patrimonial. Nepotismo, patrimonial. Estamentos, patrimonial. Estado absoluto, estamos falando de patrimonialismos. Privilégios, patrimonialismo. Pessoalidade, patrimonialismo. Aí eu já chamo para vocês, faço um pequeno parênteses para vocês. Se eu coloco impessoalidade, já não é a mesma coisa que pessoalidade. Então, a pessoalidade é do patrimonialismo. Impessoalidade é da burocracia. Sinecuras, prebendas, corrupção, apropriação da res pública, ou seja, coisa pública, desorganização, são todas as palavras-chave do patrimonialismo, tá certo? Então tá aqui para vocês, né? Características do patrimonialismo. Beleza, né? Professor, especificamente, esse modelo de administração pública no Brasil, ele foi oficial? Foi oficial em 3 grandes momentos. Estou fazendo um pequeno complemento da aula de administração pública patrimonialista, que já foi gravada para vocês, e eu já aproveito o gancho e já mando para vocês o surgimento da burocracia, cara. Olha só. É aula exaustiva, cara. É tipo de aula de excelência, fantástica, top. Se na sua prova constar, tá? Lá, data de 1808. 1808 foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil. 1808, nós temos o tipo de administração pública no Brasil chamada de patrimonialismo. Beleza. Então, o patrimonialismo no Brasil, ele vai de 1500 até 1930, com a criação do DASP. 1930, é claro que vocês sabem, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, não é isso? Ele tinha acabado, é o fim da República Velha, início da nova República, não é isso? O golpe lá de 1930 de Getúlio Vargas. Então é o seguinte, atenção, aqui é macete, cara, aqui é para você ficar competitivo. Em qualquer desse período que coloca lá no comando da questão, ou qualquer alternativa entre 1500 até 1930, você vai mandar administração pública patrimonialista. O professor prepara você para você fazer uma prova e gabaritar. Agora, sabe o que pode acontecer? O examinador, claro que o examinador sabe que você sabe isso, mas o examinador, ele pensa que você não sabe o seguinte, que no Brasil nós temos 3 tipos de estágio.
de administração pública patrimonialista. E entre 1500 até 1822, o Brasil era o quê? O Brasil era colônia de Portugal. Então é conhecido esse período de patrimonialismo colonial. Olha só que coisa interessante, né? Entre 1500 a 1822 é conhecido como patrimonialismo colonial. Por quê, professor? Porque no dia 7 de setembro de 1822 nós tivemos a proclamação da República Brasileira, não é isso? A proclamação da República. E na proclamação da República, tá certo, o Brasil passou, a proclamação da independência, né? A República foi no dia 15 de novembro de 1889, para o Marechal Deodoro da Fonseca. Me desculpe aí, meus amigos, minhas amigas, volta, paga, vamos lá. No dia 7 de setembro foi a proclamação da independência. Ou seja, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e o Brasil agora passa a ter um império. E quem foi o imperador? Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Então, entre 1822 a 1889, o Brasil deixa de ser colônia, adquire a sua independência, mas o modelo de administração pública, ela passa continua o mesmo, ou seja, o mesmo modus operandi de Portugal. Qual que é o modus operandi? O patrimonialismo, não é isso? Então nós temos o patrimonialismo imperial. Já a partir do dia 15 de novembro de 1889, que foi a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, até 1930 nós temos um período no Brasil chamado de Velha República, política café com leite, né? Ou seja, o comando, o poder, né? O poder, olha só, o poder estava na mão da família imperial, passa para os republicanos, né? Passa para o quê? Para o poder oligárquico, né, da oligarquia, política café com leite. Então, nós temos o patrimonialismo oligárquico. Bacana, meus amigos? Então, aí, olha só, você tem que saber disso aí, tá? Então, 1500 a 1822, 1822 a 1889 até 1930 são as características do patrimonialismo. Bacana? Isso pode salvar a sua vida na prova. Preste atenção. Ok? Fechou, professor? Fechou. Então, isso aqui é um modelo, tá? De corrupção, de nepotismo, né? A sociedade ela passa a rejeitar esse tipo de administração, tá? Então ela passa a rejeitar. E quem que vem para combater, eliminar o tipo de administração pública? A burocracia de Max Weber. Então está aí para vocês, né? Então a gente vai passar agora para a burocracia. Antes da burocracia, tem mais um assunto que pode cair na sua prova. Professor, você já viu falar, professor, o que é administração patrimonialista profissional? Né? Isso aqui já é coisa nova, coisa recente. Né? Porque eu vejo o seguinte, cara. Primeira coisa, administração pública profissional, existe isso? Tem algum país do planeta que adota isso? Tem, né? Tem, né? Por exemplo, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, né? E o professor tem acompanhado bastante a história dos Estados Unidos, né? A cultura deles, como é que funciona a administração pública, né? E eu confesso para vocês que se você pegar uma aula minha de 10, 12 anos atrás, você vai perceber o seguinte, que o professor não aceitava esse tipo de administração pública patrimonialista profissional. Mas não. Ela passa, tá? Ela tem existe isso, e isso está uma corrente, uma tendência no Brasil, e vocês podem ter certeza que brevemente esse termo administração pública profissional vai estar na prova de vocês. Vou explicar para vocês com as minhas palavras, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o xerife é o delegado de polícia, tá? O xerife lá, para o cara ser xerife, ele tem que disputar uma eleição, você sabia disso? Para disputar uma eleição, ele tem que estar habilitado a disputar essa eleição. Então ele tem que fazer o curso de xerife, tem que aprender a dar tiro, tem que aprender a imobilizar, tem que aprender a gerenciar pessoas, ou seja, ele vai para a academia, ele faz o curso, ele fica habilitado para ser xerife. É claro que tem toda uma coordenação de polícia por detrás disso, né? E aí o seguinte, né? A comunidade vai avaliar quem que será o melhor xerife da cidade.
Aí o xerife da cidade vai assumir lá a delegacia, fazendo uma analogia com o Brasil. E aí o seguinte, o que acontece? Ele é o responsável por aquilo ali, né? Então ele tem vários cargos de confiança, relação de fidelidade pessoal, não é isso? Isso aí é uma característica de quê? Do patrimonialismo. Aí o cara assume lá, né? E lá tem uma senhora que faz o trabalho de escrivã, habilitada para isso. Ela tem um cargo em comissão, fazendo uma analogia aqui para a gente, ela é comissionada, só que ela exerce essa função muito bem. Ela não está ali simplesmente só para receber o salário. E o que acontece? Não, chega lá o xerifão, eu tenho que colocar uma pessoa de minha confiança, vai lá e exonera a tiazinha lá que faz lá os BO, né? Faz os BO e contrata uma pessoa que é do seu relacionamento familiar, do seu convívio para registrar os BO. Só que essa mulher, ela não dá no couro, ela não consegue dar conta, ela não consegue ter o mesmo nível de qualidade de atendimento da tiazinha. Estou dizendo tiazinha com todo respeito, tá certo, gente? Eu não quero que vocês aí levem pro outro lado, claro, não quero que vocês... Então, ele pega... Ela não consegue ter esse desempenho. O que acontece? A sociedade que elegeu o xerifão lá, cara, que é isso, cara? Aquela mulher lá é uma cavala para atender lá o pessoal. Ela lá trata todo mundo lá com chicote. Que é isso? Preguiçosa, não sei o quê. Você vai ver na sua reeleição se eu vou votar em você. Ou seja, o cara se sente forçado a fazer uma excelente prestação de serviços. E vai lá, chama lá a senhora lá para fazer os BOs, como ela sabe muito bem. Pronto, então isso aí é o que? É uma administração pública patrimonialista, profissional. Um modelo bastante utilizado, principalmente nos Estados Unidos, e temos aí várias correntes no Brasil que já está tentando importar, né? Quando você diz aí que a administração pública, não, é claro que não são em todos os lugares, mas eu já ouvi isso várias vezes. A galera que trabalha mesmo é um pessoal comissionado, não é um pessoal de carreira, né? Então isso aí acontece. Então, olha só, para concurso público, atenção, resumindo, existe administração pública profissional? Sim, é um novo modelo que está se formando. Aqui no Brasil ainda não é oficial, ainda falta muito ainda para ser implementado, mas para a aula, para o assunto, você tem que saber disso. Professor, pode cair em prova? Gente, olha, pode cair em prova. Você já viu cair? Não vi, mas você pode ter certeza que um dia esse cara vai estar lá na sua prova. Por quê? Porque essas questões de administração pública estão ficando bastante batidas. E o examinador gosta de inovar. Com certeza ele vai assistir esse vídeo nosso aí, e aí ele vai formular uma questão sobre isso, que ele tem um farto aí, material, principalmente em inglês. Bacana? Fechamos esse assunto aqui. Vamos lá, né? Então é o seguinte, gente, né? O que eu quero falar para você? Nós temos um modelo patrimonial, aquele do jeitinho, da corrupção, do nepotismo, não é isso? A sociedade começa a fazer o seguinte, cara, a sociedade começa a rejeitar esse tipo de administração. Ele pergunta o seguinte: por que somente os amigos do rei têm acesso aos cargos públicos? Eu tenho mais competência do que ele. Por que eu não estou lá? Aí surge o quê? Surge um movimento chamado administração pública burocrática, a burocracia, como forma de eliminar esse tipo de administração. A burocracia, a administração pública burocrática. Professor, qual que é a palavra-chave da administração pública burocrática? Qual que é o principal argumento? O principal argumento chama-se o cara chamado de cargo, é o profissionalismo. O cara vai ser um profissional. Aí ele fala o seguinte: atenção, cara, toda a estrutura burocrática, preste atenção, está vinculado a um cara chamado de cargo. Ok? Ok. Esse cargo aqui, para você ocupar esse cargo, você tem que ter um mérito. O que é o mérito?
Um mérito, por exemplo, é ser aprovado no concurso público de provas e títulos, não é isso? Você ocupa um cargo. A partir do momento que você ocupa um cargo, você passa a ter atribuições do cargo, competências do agente, responsabilidades, deveres e desenho de direitos. Tá? Desenho de direito. Então, o cara passa a ocupar. Então, todo cargo na administração pública, ele passa a ter essa característica. Ou seja, ele está lá para desempenhar determinada função. Esse cargo na administração pública burocrática, ele só pode ser criado por um instrumento maior, que é um instrumento chamado de lei. Esse cargo deve obedecer à lei, né? Então a lei é a dominação racional legal. Antes não, os cargos eram criados o quê? Eram criados à vontade do rei. O rei quis criar um novo cargo, ele criava o cargo, agora não. E a lei, e essa lei, ela necessita de quê? De aprovação popular. A lei necessita de aprovação popular. Então, o que acontece? Ele falou o seguinte, uma forma de combater. Você tem que pensar um modus operandi, cara. Modus operandi. No patrimonialismo, para você ocupar o tal do cargo, você tem que ser amigo do rei. Não precisa ter competência, nada, mérito, nada. Aí o cara falou assim, Max Weber, não. Agora, para você ocupar um cargo, meu filho, você vai ter que ter mérito. O que é mérito? Você tem que ser aprovado no concurso público. Opa, só o fato da aprovação do concurso público já elimina muitas práticas patrimonialistas, correto? Professor, mas pode ter, professor, jeitinho no concurso, até posso ter, pode ter, mas isso é exceção, você tem que tratar isso como exceção. Nesse tipo de conteúdo, o examinador ele vai tentar mexer com as suas emoções, ele vai tentar falar para você que a burocracia é do mal, que não presta, que tem que ser exterminada. Não entra nessa energia, você tem que vencer as suas paixões. Então, o concurso público não elimina as práticas patrimoniais? Claro que elimina as práticas patrimoniais. Aí ele fala o seguinte, cara, olha só, meu filho, você vai ocupar esse cargo, então você só pode fazer aquilo que a lei, tá certo, determinar, a lei autorizar. Fechado? Fechado. Então, você só pode fazer aquilo que for a lei. Agora, meu filho, você vai ser um profissional. Você vai ser treinado, você vai ter um plano de cargo e salário, você vai ter uma remuneração mensal para pagamento das suas despesas. Você tem atribuição, competência, responsabilidade, deveres e direitos e assim por diante. Pronto. Então isso foi o modus operandi de Max Weber para eliminar o patrimonialismo. E papo reto, deu certo, claro que deu certo. A administração pública burocrática, o Estado hoje ele é burocrático e não tem como não ser burocrático, não é isso? Então vamos lá, né? Então qual que foi o remédio, qual que foi o modelo mental da burocracia? Primeiro, o modelo mental da burocracia para eliminar a burocracia, práticas profissionais, ou seja, o profissionalismo. Agora, o sujeito não faz aquilo que der na cabeça. Agora, o sujeito só pode fazer aquilo que a lei determinar. Ou seja, ele vai obedecer, o cara é profissional, ele vai obedecer o que está escrito na lei. Não é aquilo que ele acha, o que está na lei. Certo? Agora, esse cara, ele não tem mais fidelidade pessoal com o príncipe, com o rei. Por quê? Porque a fidelidade pessoal é quando o cara pega, vem cá, você vai ser meu assessor. Nomeia o cara assessor. Ele não tem uma relação, ele não tem essa relação pessoal? Tem, porque o cara que colocou ele lá, agora não, agora ele está lá por mérito, ele passou no concurso. Então é o seguinte, as relações serão profissionais, elas serão impessoais. No modelo patrimonial, ela é pessoal, porque eu nomeei você, você deve obediência à minha pessoa. Né? No profissionalismo da burocracia, tem que ter mérito, o cara tem que ser aprovado no concurso público. Olha só, né? Ah, professor, eu pensei que tudo isso aqui fossem coisas que não existiam na burocracia. Está errado. Você tem que vencer suas paixões. Esse cara que ele é um profissional, é um burocrata, ele tem que ser treinado constantemente. Então, treinamento é uma palavra aí
também é uma palavra aí inerente ao patrimonialismo, ou à burocracia, perdão, hierarquia. Olha que coisa legal. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Na burocracia você sempre vai ter um chefinho. Então você tem o chefe do chefe do chefe e assim por diante. Atenção, na burocracia você sempre vai ter um chefe, a hierarquia. Tá? Alguém, você sempre vai ter que estar obedecendo a alguém, né? Professor, quais outras características desse modelo mental de burocracia que é para combater o patrimonialismo, né? Agora é o seguinte, agora ele é formal. O que é formal? Tudo escrito, autorizado e carimbado. Né? Para quê? Para ter um maior controle sobre as coisas, né? O que acontece? E esse modelo de administração burocrática, ele tem controles rígidos, tá? Controles rígidos. Por quê? Porque no outro não tinha controle nenhum. E você pode ter certeza, cara, quando você vai num lugar bagunçado, desorganizado, ali está roubalheira torta à direita. Você pode ter certeza disso. Então, na burocracia, o negócio é tudo certinho, no quadradinho, tudo no preto, no branco. Por quê? Porque preza transparência. Nos ambientes desorganizados, eu digo isso, se você vai estar trabalhando na área de controle, abre o olho. Chegou num lugar desorganizado, que ninguém sabe de nada, desorganizado, patrimonialismo, corrupção, nepotismo, assim por diante. Então, você tem o quê? Controles rígidos, né? O que mais, professor? Na burocracia, né, você faz aquilo que está no padrão, ou seja, é o meio. O que é isso? Universalismo nos procedimentos. É uma melhor forma para realizar os procedimentos. Ou seja, controle rígidos, isso aqui tem que fazer um complemento, você pode até anotar aí no seu material, nos meios, tá certo? Se na prova ele trocar a palavra meio e colocar fins, está errado. Por quê? Fins é uma característica do controle da administração pública gerencial. Então, aqui na burocracia, que é essa área, nossa aula, se o cara mandar meio, você já pode colocar como correta. Bacana, fechou. Ou seja, o que eu quero falar para você? A estrutura de poder na burocracia está nessa palavra chamada de cargo. Ok? Cargo. Quando você ocupa o cargo, você tem vaga lá reservada na sua repartição. Quando você ocupa o cargo, você tem convites aí para ter uma atividade social muito intensa. Agora, se você perdeu o cargo, você não é mais aquela pessoa. Você é ex-presidente, ex-superintendente, ex-governador, acabou. Você vai deixar de ter uma vida social intensa. Tá certo? E aí eu sempre brinco, porque o professor teve a oportunidade de ocupar muitos cargos importantes na administração pública. E quando você deixa o cargo, você tem uma oportunidade ímpar na sua vida para você identificar aquelas pessoas que são realmente os seus amigos. Então, na administração pública, infelizmente, o cargo é a estrutura de poder na burocracia, e quando você está lá no cargo, você tem muitos amigos. Isso eu chamo de amigos do cargo, não é isso? Eu tenho certeza aí que você está entendendo o que eu estou falando. Então, a estrutura de poder, tá certo? Na burocracia está no cargo. Se você está no cargo, você tem um poder. Se você não está no cargo, você não tem nada, você é ex. Tá certo? Por exemplo, vamos até para a área política. O que adianta um político sem mandato? O que adianta um político sem ser deputado? O cara é político, mas ele perdeu a eleição para deputado estadual, federal, que não é nada. Então ele é ex, não é isso? Ele não tem, então não adianta, é o cargo. Mesma coisa nas relações da administração pública. Então, estrutura de poder, ok? Na burocracia, no cargo. Agora é o seguinte, vamos lá, top, para você pensar, para pensar. Plateia também que está me assistindo para pensar. Qual que é a estrutura de poder no patrimonialismo? É o seguinte, quem que tem poder no patrimonialismo? O cara está lá, o cara é o chefão, o cara é o rei.
O cara mais chegado do rei é o cara que tem mais poder, não é isso? Então é o seguinte, as relações pessoais com o rei que vai ditar o quê? A estrutura de poder. Quanto mais moral, né, você tiver com o cara, mais privilégio você vai ter. Não é assim que funciona? Ah, o cara lá, o rei não gosta dele, coitado, não vai ter poder nenhum, nunca vai ter chance nenhuma. Então, a estrutura de poder no patrimonialismo, pode notar, são relações pessoais com quem detém o poder. Na burocracia, onde que está localizada a estrutura de poder? Isso, no cargo. Quem ocupa o cargo na burocracia tem poder. Quem não ocupa, ele é ex. Ex é ex, você sabe o que é ex. E agora, para você pensar, quem que é aquele cara que tem poder na administração pública gerencial, ou seja, no gerencialismo? E aí? Gente, o gerencialismo está focado em quê? Em resultado. É isso mesmo. Então, aquele sujeito que traz resultado, que é competente, vai ser aquele que vai ter mais moral, que vai ter mais poder. Então, são as estruturas de poder. Gostou? Legal? Vamos lá. Patrimonialismo, relação de fidelidade. Burocracia, o cargo, né? É o cargo. O cara tem cargo, o cara tem tudo. O cara não tem cargo, o cara não é nada, né? Você está estudando para quê? Para ocupar um cargo. Você pode ter certeza que quando você passar no seu concurso e ocupar aquele cargo, você vai ser tratado diferente pela sociedade. O dia que você deixar aquele cargo, você vai ser ex-ocupante do cargo. E qual que é a estrutura de poder no gerencialismo? É aquele cara que traz resultado, aquela competência, né? Bacana, fechou. Ok. Professor, na prova, qual que é a nossa principal referência bibliográfica da burocracia? Esse cara aqui chamado Max Weber, né? E tem uns caras que falam assim, Max Weber. Ave Maria. Max Weber o quê, rapaz? O nome dele é Max Weber, tá? Não é Weber do inglês, tá? É Weber do alemão. Então o nome do cara é Max Weber. Então Max Weber foi o grande idealizador, tá certo? Sociólogo alemão, grande idealizador da burocracia. Tá? Rapaz, você pega aí no século XX, né? Século XX, o ser humano, cara, a humanidade conseguiu grandes feitos, não é isso? Vamos lá, você aí, presta atenção, você aí. Pense 3 grandes feitos da humanidade do século XX. A minha obrigação aqui também, gente, é fazer vocês abrirem os seus horizontes. Porque quando você abre os seus horizontes, as questões ficam mais fáceis na prova. Para você entender a magnitude disso. No século XX, o homem foi na Lua? Certo ou errado? Ah, professor, eu não sei contar. Século XX, XIX, XXI. Nós estamos no século XXI. No século XX, logo foi o século passado. O homem pisou na Lua quando? Foi em 69. Não é isso? 69. Então, em 69, o homem foi à Lua. É um grande feito para a humanidade? Claro. O que mais? Celular, claro, internet, bomba atômica, tomografia, medicina, ou seja, o século XX, o ser humano teve gigantes inovações para a humanidade. Aí eu pergunto para você, papo sério, olhando no seu olho, cara, olhando no seu olho, qual que é o livro mais importante do século passado? Quem que escreveu esse livro? No século onde nós tivemos essas grandes dimensões. Foi justamente Max Weber, teoria da burocracia. Esse cara aqui. Por isso que eu falo para você, cara, você tem que vencer suas paixões. Se você já ir na defensiva na prova, você vai levar pau, cara. Você tem que compreender as virtudes, tá? Saber analisar. É claro que a burocracia não é somente, tá certo? Não é somente coisas ruins, tá? Aliás, somente coisas boas, né? Tem coisas ruins também. Você tem que aprender. Então, olha só a dimensão. Por quê, professor? Porque a partir do momento que Max Weber conseguiu separar o público do privado, ele deu condições estruturantes para os países crescerem, para a sociedade crescer. Porque antes era tudo amarrado ali, né? Tudo amarrado ali. Max, com a burocracia, houve o que? A ascensão do capitalismo. Surgiu o Estado liberal, né?
O Estado parou de ficar se intervindo em tudo, como era no patrimonialismo, deu condições estruturantes. Então é o seguinte, olha só, vamos lá. Max Weber, atenção, caiu na prova. Max Weber, o pai do patrimonialismo, não, o que? Da burocracia. Foi um pensador alemão. Seus estudos abrangeram áreas como sociologia, a economia, o direito e a política. Olha, completo, né, cara? Ó, área sociologia, economia, direito e política. Esse autor é muito importante porque toda a base do estudo do modelo burocrático está em seus escritos. Não foi ele que criou esse modelo, mas foi um dos primeiros a analisá-lo no início do século XX. E o seu trabalho teve grande repercussão mundial em todos os pontos. Então, Max Weber é considerado o pai da burocracia, tá? Para quem é administrador sabe disso. Professor, mas como surge a burocracia? Né? Para escrever a burocracia, ele interpretou e analisou muito essa palavra chamada dominação. Dominação, né? Cara, o que é dominação? Não lê não, estou tampando de propósito aqui. O que é dominação, cara? Cara, dominação é aquele poder que você tem de obrigar a pessoa a fazer aquilo que você quer. Ou isso, tá? Aí é o seguinte, colocando lá no seu negócio, o fulano de tal pede as coisas para você e você faz. Por quê? Porque ele é meu chefe. Se ele é teu chefe, é porque você é subordinado a ele. Né? Se você é subordinado a ele, beleza. Ou o cara chega, não é seu chefe, não é nada, ele manda lá você fazer uma coisa e você faz. Significa dizer o quê? Significa dizer que ele tem uma dominação para você, ou ela pode ser um tipo de dominação, porque esse cara é meu fã, né? eu sou fã desse cara, ele é meu ídolo, tudo que ele fala eu faço, entendeu? Ou seja, não tem nenhuma obrigação. Então Max Weber, para traçar a burocracia, isso cai muito em concurso, ele analisou as formas que as pessoas obedecem a outra. Então ele criou 3 tipos de formas de dominação e cai em concurso. Primeiro tipo de dominação, dominação racional legal. Racional vem do racionalidade. Vamos lá. Gente, qual que é a racionalidade de Max Weber? Olha só. Vou pagar aqui e escrever direito. Tá? Os melhores meios para atingir os fins. Essa é a racionalidade de Max Weber. Os melhores meios para se atingir os fins. Professor, o que significa isso, professor? É muito simples. Para a forma de você fazer um processo, tem diversas formas para você elaborar o processo, mas Max Weber vai analisar, os técnicos vão analisar qual que é a melhor forma para realizar aquela tarefa, aquela missão, né, isso em custo, benefício e agilidade. Então, os melhores meios para se atingir os fins. Então, para a burocracia, para o Max Weber, ele diz o seguinte: se você tem um controle do meio, pode entrar qualquer um, ele vai ter que fazer somente aquilo, nós vamos conseguir ter o quê? Os melhores fins, os melhores resultados desejados. Então, para Max Weber, esse tal de racionalidade são os melhores meios para se atingir os fins. Professor, e aquela frase que isso eu já vi cair em concurso? Os fins justificam os meios. Já ouviram falar nesse sujeito? Professor, eu já ouvi falar desse cara. Já ouvi falar desse cara? Eu também, eu já ouvi falar também desse cara. Sabe o que é isso aí, cara? Isso é Maquiavel. Tá certo? Maquiavel. Não é a racionalidade. O examinador teve coragem de colocar isso na prova, né? Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Tudo bem que na frase tem fins, na frase tem meios, tem melhores, mas é completamente sentido diferente. Não cabe aqui. Então, os melhores meios para atingir os fins é a racional.
E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses melhores meios para atingir os fins e vai transformar ele em uma lei, uma ordem, ou seja, vai legitimar. E essa legitimação é por parte do povo, de lei, porque a lei é aprovada pela sociedade. Então, olha só, dominação racional legal, o que leva você a obedecer, baseada na crença, na legitimidade das ordens instituídas, né? Mas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação. Por exemplo, professor, quando está tendo uma blitz, tá certo, de lei seca, por exemplo, quando está tendo uma blitz de lei seca, tá? E o soldado lá, o cara lá da companhia, manda você assoprar o canudinho, ele está falando para você. O que está falando que ele pode fazer isso? É exatamente esse cara aqui, ó. Exatamente esse cara aqui. Ele está lá investido dessa dominação racional legal. Então, o tipo de dominação da burocracia é a burocracia, é o domínio racional legal. Aí nós temos a dominação tradicional. Essa tradicional vem do quê? Vem da tradição. Tradição de quem? Dos reis, né? A dominação tradicional é o tipo de dominação do modelo patrimonial. Então, se falar na prova, dominação tradicional é o tipo de dominação da burocracia, você vai marcar errado. Da tradicional é do patrimonialismo, baseada na crença cotidiana da santidade das tradições vigentes, desde sempre na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade, então da tradição. E o terceiro e último tipo de dominação, segundo Max Weber, está aqui, é a dominação carismática, que vem do quê? Da carisma, da pessoa, né? Uma coisa muito importante, na dominação tradicional, esse poder de dominar, ele transfere, é transferível. Por exemplo, o cara é rei, ficou lá no comando 60 anos, velhinho, morreu. Quem que assume? Príncipe. Então, príncipe, competente ou não, ele vai ser o futuro rei, né, devido à tradição, e ele vai ter esse poder de dominar. O que é o poder de dominar? A vontade dele será cumprida pelos outros. Já na dominação carismática não tem isso. Professor, quais são os grandes líderes carismáticos? Tem, vamos lá, né? Gandhi. Hitler, sim, dominação carismática, né? Gandhi, Hitler, o que mais, professor? Eu tenho certeza que você pensou nesse cara aí, mas eu vou falar esse cara depois. Deixa eu lembrar mais um aqui. Moisés, tá? Que conduziu o povo hebreu nessa saída do Egito, né? Dominação que é carismática na pessoa. Esses caras, cara, quando eles morrem, eles conseguem transferir esse poder, essa dominação para o seu sucessor? Não. Professor, aqui no Brasil, isso pode cair, claro que pode cair em concurso. Lula tem dominação carismática? O cara é carismático? Claro que o cara é carismático, né? Só que Lula conseguiu transferir todo o seu carisma para o Lulinha. Com todo respeito, claro que nós temos aí quem está do lado aí, eleitores do Lula, não eleitores do Lula, partidários do PT, do não PT, nunca esquece isso, eu não quero entrar nessa seara. Aqui eu sou professor e o nosso objetivo é prova. O nosso objetivo é fazer com que você pontue na prova. É um exemplo de dominação carismática. Claro, inclusive isso já foi cobrado pela banca, salvo engano, a banca da ESAF, né, ou foi do CESP, não estou lembrado, é o tipo de dominação. Max Weber, para criar toda a teoria da burocracia, ele fala, ora, tipo de dominação, burocracia, qual que é o tipo? Isso mesmo, racional, legal. Bacana, né? Feito isso, vamos fazer uma questãozinha, né? Para a gente começar a falar tecnicamente mais sobre o assunto. Ao identificar 3 tipos puros de dominação legítima, quais são os 3 tipos puros de dominação legítima? Não, é para você falar, cara. Vai, fala com o computador, você não está louco, não. Não deixa eu falando sozinho, não. Isso, racional legal, tradicional e
carismática? Olha aí, você já sabe, cara, você já pegou o comando dessa questão aqui, você já sabe, você não já está completamente perdido, viu como é que é bom estudar? Afirmou que o tipo mais puro de dominação legal é aquele que se exerce por meio de um quadro administrativo burocrático. Quadro administrativo burocrático, estamos falando de quê? Da burocracia. Tipo, dominação racional legal. A seguir, são relacionadas algumas características da administração burocrática. Olha só, por enquanto o professor ainda não aprofundou da burocracia, estou fazendo somente alguns comentários para despertar a atenção de vocês, para vocês gabaritarem na prova. Identifica a falsa. Na burocracia tem esse cara aqui, a totalidade dos integrantes do quadro administrativo é composta por funcionários escolhidos de forma impessoal. Correto. Tá? Impessoal. Se eu tiro o in ali, fica pessoal. Está errado, seria a alternativa correta. B. Existe uma hierarquia administrativa rigorosa? Sim. Sempre na burocracia você vai ter o chefinho. Correta. C. A remuneração é em dinheiro? Claro, ele é um profissional, lembra do profissional? Com salários fixos em geral, com direito à pensão. Correto. Vou pular D e vamos para E. Os funcionários estão submetidos à disciplina rigorosa e à vigilância administrativa? Sim. O que é vigilância administrativa? Sempre o quê? Controle. Correto. Agora vamos para D. Olha como o examinador, cara, coloca a pegadinha, cara. Claro que a D é a resposta errada, né? Ou seja, a correta, a falsa. Mas eu pergunto que não quer calar, aonde que está esse bendito erro? Vamos ler a questão para a gente achar o bendito erro. As condições de trabalho são definidas mediante convenção coletiva entre os funcionários e a administração. Está certo ou está errado? Está errado. Por quê, professor? Simples, olha a pegadinha. Não é por convenção. O sujeito na burocracia, ele só pode fazer aquilo que é a lei. Então o erro está na palavra convenção. Tá? As condições de trabalho são definidas mediante lei. Ponto. Aí estaria correto. Então, alternativa letra D de dado. Ô professor, eu estou conseguindo fixar o conteúdo, bacana. E nessa aula aqui eu vou passar para vocês vários macetes interessantes aqui. Como eu falei, a aula é exaustiva, cara, para você gabaritar nessa prova aqui, né? Então aqui é a letra D de dado, né? Vamos mais, né? Pronto, agora é o seguinte. Agora já deu para você entender o que é patrimonialismo, o que é burocracia, e agora eu vou trazer termos técnicos para vocês da burocracia, ok? Então preste atenção para você, para fixar conteúdo, vem comigo aqui. Ó, com a consolidação do Estado liberal, tá? Democrático, surge o modelo de administração burocrático, como forma de combater a corrupção e o nepotismo inerentes ao patrimonialismo. Olha só. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque a administração pública vai acompanhar o tipo de Estado, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui rapidamente aqui os slides, depois eu volto, estava no slide 11, rapidamente. Eu quero mostrar um negócio para você aqui, olha só. Olha que coisa interessante. Um momento histórico para surgir o tal da burocracia. Quando nós temos o Estado feudal, que não tínhamos um Estado chamado proto-Estado feudal, o proto significa antes do Estado, o tipo de administração era administração patrimonialista, as relações pessoais. Aí o feudalismo acabou, teve a derrocada do feudalismo e surgiu o Estado absoluto dos reis, Luís Sol e não sei o quê. No Estado absoluto foi o maior poder de concentração de poder em uma só pessoa. Esse Estado era o Estado patrimonialista. O que aconteceu? O Estado patrimonialismo, o Estado absoluto, era contra o que impedia, era um obstáculo para o capitalismo, não é isso?
isso, surge daí o quê? O Estado liberal. Os burgueses assumem o Estado liberal democrático, né? E o Estado liberal não poderia ser administrado pela forma patrimonial. Nisso surge a forma burocrática de administrar. Então, na burocracia, o Estado liberal, galera, olha aí, o Estado liberal, tá certo? Então, a burocracia, ela surge com a decorrência do Estado liberal. Questão top de concurso, cara. Isso cai em concurso e poucas pessoas assumem, conseguem acertar. Depois do Estado liberal, aqui é estrutura de poder quem está no comando. Por exemplo, no feudalismo e no Estado absoluto, quem está no comando? O cara que tem sangue azul, o rei. Não é isso? O poder tradicional passa de uma pessoa para o outro. Já no Estado liberal, o poder está onde? No cargo. Olha aí. Né? Quem está no poder aqui? A burguesia. Houve a ascensão da burguesia. A ascensão da burguesia levou à derrocada do feudalismo. Ficou a burguesia com os nobres no absolutismo. A burguesia queria mais, conseguiu derrubar, teve Revolução Francesa, teve aí no meio aí independência dos Estados Unidos, tá certo? E aí quem que vai assumir o poder? Vai ser os burgueses, não é isso? A burguesia assume o poder, Adam Smith e assim por diante, né, assume o poder e vai ser um modelo de administração burocrática para separar o público do privado. E o que acontece? O povão fala, pô, para aí, cara, eram os reis, depois os burgueses, o povão também quer agora assumir o poder. Ele assume o poder? Assume o poder no tipo de Estado que é chamado de Estado intervencionista social burocrático. E esse povão aqui, olha só, é administrado de forma burocrática, não é isso? Na forma burocrática. E o Estado burocrático, nós temos 3 formas do Estado burocrático. Nós temos o Estado do bem-estar social, o welfare state nos Estados Unidos, temos estados desenvolvimentistas, no caso do Brasil, e os estados socialistas, que não existe mais praticamente. Bacana? Então, olha que informação importante que vocês devem saberem. Voltando aqui, professor, mas tem slide pra caramba aqui, mais rápido, agora vai mais rápido, tá bom, gente? Fica tranquilo aí. Então, nós temos aqui, olha só. Com a consolidação do Estado liberal, democrático, surge o modelo de administração burocrática. Professor, quais foram os elementos para consolidar o Estado liberal democrático? Principalmente a Revolução Francesa, decapitou lá os reis e assumiram, não é isso? Como forma de combater, olha o argumento, combater a corrupção e o nepotismo, aí vem o quê? Vem Max Weber definindo o modelo de administração inerente ao patrimonialismo. Rapaz, isso cai demais de concurso. Vamos lá, né? Olha só. Formado por regras abstratas. O que são regras abstratas? Aquelas regras previamente, né, escritas que vão prever algum comportamento. Relações de autoridade e corpo burocrático. Ok, vamos lá. Parte-se, né, da desconfiança essencial nos administradores públicos. Professor, esse troço é feio demais, mas é verdade. Você tem que explicar para mim. Eu vou explicar para você. Cara, você juntou seu dinheirinho suado, 100 conto, 100 mil reais. Notinha em cima de notinha, embaixo do colchão, o cara retinho assim, o colchão tá até fofo, né? 100 mil reais lá, fofo. Você pega esses 100 conto, notinha em cima de notinha, né? Eu não sei nem o tamanho que é o volume disso aí, cara. 100 nota de 100 é isso, né? Né? 10 é 1000. 10 vezes 10 já dá 10 mil, né? 10 mil, né? Já são 1000 notinhas, é isso? 1000 notinhas, né? Não, enfim, depois você faz a matemática, aquele bolão lá de nota de 100 reais. Papo sério, você tem coragem de pegar seu patrimônio, cara, seu 100 conto lá, e dar para um cara que é um administrador patrimonial, o cara que é corrupto? Você tem coragem de fazer isso? Não, você não tem, né? Então o que acontece? Como existia muito roubalheira no patrimonialismo, a burocracia chegou regaçando, cara. Controlando. Por que controla? Quando você está submetido ao controle, significa dizer que eu não confio em você.
Ah, professor, o meu chefe colocou 2 controles. Agora entendi, professor. Ele não confia em minha pessoa. É claro, cara. Então, controle é exatamente isso. Institui controle para, claro, dar transparência, mas o recado está dado, não confia no sujeito. Então, a burocracia, como naquela época era muita roubalheira, então ela sempre vai partir na defensiva, sempre vai partir na desconfiança essencial dos administradores públicos, controles rígidos nos meios para o cara não aprontar. Ok, papo reto com vocês. Você acha que o Estado tem muito controle? Pelo amor de Deus, professor, para mim, um alvarazinho é carimbo daqui, carimbo dali, taxa daqui, taxa de lá, é uma via sacra. Quer ver uma instituição que é 10 vezes mais burocrática do que a administração pública, o Estado, que a administração pública? Daí, 10 vezes mais. Felipe, desliga o ar para nós, por favor. Hein? 10 vezes mais. É só o botão vermelho, desliga aí. Pronto. Agora esperar que ele vai desligar. E aí, galera? Eu vou falar para você, cara. Os bancos. Você entra num banco, qualquer banco, sem RG, sem nada. Você chega lá, quer falar com o gerente. Ô, seu gerente, estou precisando aí de 1.000 conto aí emprestado. Você me empresta esse de 1.000 conto? Ele vai emprestar para você 1.000 conto, meu filho? Fala papo sério. Não vai. Ele não vai te emprestar os 1.000 conto, cara. Não vai. Por quê? Porque o negócio do cara é dinheiro. Dinheiro dos outros ainda tem que ter controle. Então você tem que provar que você existe. Você tem que mostrar o RG, o CPF, comprovante de endereço. Você tem que provar que você tem dinheiro para capacidade econômica para pagar o negócio. Você tem que provar se você tem patrimônio, se tem nome limpo. Tá? Então o que? É a desconfiança, é o controle. Então um banco, como trata de dinheiro, exige controles rígidos, porque o negócio não pode ter falhas. Então é o seguinte, para você entender isso, toda vez que vai instituir um sistema de controle, opa, não está confiando no cara, exatamente isso. Tá? Então, inclusive, o que eu vou falar para vocês? Essa parte da desconfiança essencial nas pessoas, tá? Que criou-se o quê? A grande disfunção da burocracia. A grande disfunção da burocracia está justamente aqui, nessa desconfiança essencial nas pessoas. Por quê? Porque começou a criar sistemas de controle. Olha que coisa legal aqui, né? Vamos supor, esse cara aqui é o cara A, certo? Então esse cara A, ele passou no concurso, não teve chucho, não teve nada. Ele foi treinado, ele é capaz, ele é competente, ele obedece às regras, ele não é corrupto, nada, ele está lá, ele é um profissional. E ele vai lá, ele faz. Qual que é o objetivo da burocracia? Anotem aí, tá? Anotem. O objetivo da burocracia é a máxima eficiência. Como que vai atingir a máxima eficiência? Os melhores meios para se atingir os fins. Pronto, cara. Eu já estou feliz. Você já é um especialista em burocracia, cara. E foi gostoso, não foi gostoso? Foi. Então esse cara aqui, ele passou no concurso, ele pega o processo, né? Chegou lá o cliente, pegou o processo, ele já analisa, tá aqui, beleza. Tá? Tranquilo. Só que na burocracia não parte da desconfiança essencial nas pessoas. Eu pergunto, a burocracia confia no cara A? Não estou colocando coisa pessoal, estou colocando coisa de estrutura. Confia ou não confia? Não confia. Na burocracia, por natureza, não confia no sujeito. Então, vai contratar B. B vai passar no concurso, treinamento, sem chucho, sem nada, tudo certinho. Qual que vai ser o trabalho de B, Filipinho? O trabalho de B é muito simples, é controlar A. Eu pergunto para você, a administração pública confia no B? Não confia no B, vai contratar o C. O C também passou no concurso, tudo certinho, tudo bonitinho, não sei o quê, papapá. Qual que vai ser o trabalho de C? Controlar B. A administração pública confia no C? Não confia no C.
vai contratar o D. Qual que é o trabalho do D? Controlar. Qual que é o objetivo da burocracia? Máxima, ó. Pode ligar o ar, fazendo um favor, ó. Eficiência. Professor, eu nunca vi isso na burocracia. Peraí, vamos nessa repartição aqui. Quem que é o general? Quem que é o chefão? A, B, C ou D? Quem que é o chefão aí? A, B, C ou D? O chefão é o D, cara. Quem que é o soldado raso? É o A. Quem que manda no A? B. Quem que manda em B? C. Quem que manda em D? Ora, hierarquia. Rapaz, se eu falar de burocracia com você, a gente fica 3 horas aqui falando de burocracia de forma bastante interativa. Então, o Deus. Qual que é o objetivo da burocracia? Vença as suas paixões. Ah, professor, o objetivo da burocracia é roubar, pelo amor de Deus. Se você colocar isso numa prova, você vai levar um 0 e vem com história para poder fazer recurso que eu vou me sentir ofendido. É o quê? A máxima eficiência. Mas como, gente? Existe o controle do controle, o controle é rígido dos meios. O que acontece? O processo entrou aqui, passou, tal, aí você chega lá na repartição, com protocolo. Eu vim buscar meu processo, só um minutinho. Tem o protocolo. O protocolo está lá na mesa do D. Aí o D está analisando. O D identifica no processo que está faltando uma assinatura e um carimbo do A. Aí eu pergunto para você, o fulano D, ele vai aprovar ou não o processo? Ele não vai aprovar o processo. Você sabe por quê? Se ele aprovar o processo, ele está aprovando em desconformidade com a lei. E se ele estiver em desconformidade com a lei, ele vai pagar muito caro por isso. Muito caro por isso. Ele vai responder para a Controladoria, para a Auditoria, para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Fazendária, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, enfim, para todo mundo. Ele não quer problema, ele vai reprovar o negócio e vai mandar... C, providencia o carimbo do A. B, providencia, ele carimba, depois ele volta. Ou seja, o processo da burocracia, que ora era perfeito, o que aconteceu? Não vai ter a máxima eficiência. Então, essa aqui é a forma. Então, isso aqui é o modelo. Isso aqui chama-se disfunções da burocracia. Essas disfunções da burocracia, ela foi o Estado, no Estado liberal deu muito certo. Por quê? Porque no Estado liberal, as funções do Estado eram funções pequenas. Era para garantir os contratos, a justiça, tá certo? E o poder de polícia, praticamente, tá? O que acontece? No decorrer do tempo, o Estado começou a ter novas atribuições. Por exemplo, lá no Estado intervencionista social, ele quer atender a parte social. O Estado passa a garantir o quê? Educação, saúde, assistência social. Então o Estado começa a inchar. Tá? A inchar. Professor, qual que foi o remédio naquele A, B, C e D? Vem a administração gerencial, que ele fala, opa, para aí. Gente, então a principal diferença entre a administração burocrática e a administração gerencial é exatamente aquilo ali. Ele rompe aquela estrutura do controle da desconfiança essencial. O que acontece? Com o decorrer de 100 anos de burocracia, nós não temos mais reis, a sociedade mudou, nós temos a internet, nós temos a imprensa, as pessoas têm opinião mais formada sobre o assunto, então não precisa ficar chicoteando, desconfiando do cara tudo e qualquer tempo. Então o ser humano passou a ter um tantinho assim de confiança. Em cima dessa confiança, se elaborou todo o projeto gerencial. Aquele cara que é o A, que vai ser aprovado em concurso público, tudo, o que vai acontecer? Eu vou dar para ele uma meta. Pronto, um resultado. E a partir desse resultado, desses controles nos fins da meta do cara, vai ter a administração pública gerencial. Tá certo? Então vamos lá, né? Vamos lá. Controle nos meios, já falei para vocês.
Na burocracia, ingresso para o concurso, graças a Deus, baseado em escolaridade técnica, aptidão técnica e escolaridade, tem que ter requisitos, né? Vamos aqui, ideia de carreira, o cara é um profissional, ele tem a impessoalidade, ele vai estar submetido a todo um regramento de competências e comportamento, tá certo? Fechou, vamos lá. Então, burocracia, igual ao século XIX, quando surgiu o século XIX, e no século XX foi mais aflorado, desenvolvimento do capitalismo e da democracia, né? Gente, a burocracia foi muito importante para o processo da democracia. Você quer ver uma das formas, cara, mais democráticas que existe no mundo? É o concurso público, cara. Passa o melhor. Todos podem participar, desde que atendam os requisitos previamente estabelecidos. Fechado, né? 10, né? Bacana? Então, olha aí, né? Isso é importante demais, hein? Vamos lá. Um texto do Bresser. No entendimento de Bresser Pereira, a administração do Estado pré-capitalista era do tipo patrimonialista. Já falamos isso. A associação entre o capitalismo e a democracia fez emergir uma administração pública burocrática. O modelo racional legal, ao passo que a administração pública gerencial, está mais orientada para as necessidades do cidadão e para a obtenção de resultados. Importante sobre isso, a gente vai faltar esse assunto na aula gerencial, ou seja, na burocracia, tá certo? É os meios, profissionalismo, gerencial, foco, resultado, então está preocupado com o cidadão, né? O Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua subordinação à rotina. Ou seja, o Estado, como tem aquela característica fundamental, né? Fundamental de ser autorreferida, ela se perde para si mesma, tá? Fica cada vez crescendo mais, ok? Vamos lá, para fechar esse assunto aqui. Qual que é a principal qualidade da burocracia? Gente, a principal qualidade da burocracia é o controle. É a efetividade no controle dos abusos. Então é o seguinte, quando você está em um lugar muito desorganizado, bagunçado, roubado para tudo que é lado, o que você tem que instituir? A burocracia. Tá? Você tem que colocar controle, cara, e ter a efetividade, dar resultado. E qual que é o principal defeito da burocracia? Gente, o principal defeito da burocracia é isso que a gente já falou. É quando ela volta-se para tanto controle do controle, que torna-se ineficiente. Tá? Então é a ineficiência. Mas como é que produz essa ineficiência? Na medida em que a administração pública, assim constituída, é autorreferente, sendo incapaz de voltar-se para o serviço dos cidadãos vistos como clientes. Lembro daquela máxima que eu passei de A, de B, de C, de D? Exatamente isso. Está preocupado com o quê? Com o dele. Não está preocupado com o cara lá que vai receber a prestação do serviço, né? Nesse sentido, vamos lá? Então a burocracia, ela está baseada, atenção, caráter legal das normas, caráter formal das comunicações, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, rotinas de procedimento, competência técnica e mérito, especialização da administração, profissionalização e previsibilidade do funcionamento. Ok. O que está escrito no artiguinho 37 da Constituição Federal de 88? Artigo 37. A administração pública direta e indireta observarão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Então, olha só, esse limpe sem o E são princípios da administração pública que estão aonde? Aqui, ó, baseados na burocracia. Então, o examinador, ele pode querer saber de você dos princípios da administração pública, quais são aqueles que têm base na burocracia. O L da legalidade tem, o I da impessoalidade tem, o M da moralidade tem e o P da publicidade tem. Professor, e o Ezinho? O Ezinho é da eficiência,
Esse Ezinho não é da burocracia, é do gerencialismo, do E. Então isso já caiu e pode cair de novo para vocês. Então, dos princípios da administração pública do LIMP, nós temos 4 que têm base na burocracia, que são legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, e o E do gerencialismo, eficiência é a do gerencialismo. Tudo isso aqui vai provocar o quê, gente? Ó, consequências previstas, qual que são? Previsibilidade no comportamento humano, isso que busca a burocracia, um comportamento totalmente previsível, né? E padronização do desempenho dos participantes. Por quê? Porque na burocracia o cara quer o quê? O cara quer os melhores meios para se atingir os fins. Copiou? Legal? Com isso, atinge-se o objetivo da burocracia, que é a máxima eficiência. Máxima eficiência. Tá certo, meus amigos? Então tá aí para vocês aí a máxima eficiência. Fechou? Vamos lá. Professor, o que esse cara das disfunções? Atenção. Tudo aquilo que é ruim da burocracia é chamado de disfunção. Disfunção. Tudo que é ruim na burocracia é chamado de disfunção. Quais são as principais disfunções da burocracia? Está aqui. Apego aos regulamentos. Está lá o livrão, está lá a portaria. O cara fica, gente, aquilo lá é a Bíblia do cara. Desculpa, senhora, mas eu não posso atender seu pedido porque não está previsto na portaria 100 da repartição. Muito obrigado. Ou seja, o cara fica um famoso tapado. Então, apego aos regulamentos, o cara que não estudou com o professor Luiz Antônio, vamos ler o segundo. Excesso de formalismo e papelório. Gente, é papel para tudo que é lado, professor, muita formalidade. O cara vai colocar na sua prova, vai colocar lá um textozinho. Entrei numa repartição que era papel para tudo que é lado, era assinatura, era não sei o que, excesso de formalismo. Aí ele vai mandar para você assim, excesso de formalismo e de papelório, tá? Papelório. É uma característica da burocracia. O cara que não estudou vai na beleza, correto. Tá certo, mas não tá certo, meu filho. Esse cara aí é o quê? Esse cara é uma disfunção. Olha como tem que saber, né? Então, potencial questão de prova. O cara manda uma característica e ela manda uma disfunção. Pergunta clássica. Então, excesso de formalismo e de papelório é o quê? Uma disfunção. Resistência à mudança. O cara não quer mudar, rapaz. Na administração pública o cara está lá, o mundo está pegando fogo e o burocrata lá na sua repartição, no bem bom, né? Despersonalização do relacionamento. Ele fica tudo burocrático, né? Frio. Superconformidade às rotinas e aos procedimentos. Exibição de sinais de autoridade. Cara, esse aqui é o meu preferido. O sujeito ocupa o 3º escalão do governo. Superintendente de tal coisa. O cara já se acha, né, cara? O cara se acha, meu. Qual que é a primeira coisa que o sujeito faz? A primeira coisa que ele faz, ele manda fazer uma plaquinha de aço. Fulano de tal, superintendente, coloca bem na mesa dele. Pá, isso aí é o quê? Ó? Sinais de autoridade. O cara passa a ter uma vaga reservada no estacionamento. É o quê? Um sinal de autoridade. Então, exibição de sinais de autoridade é uma exibição. O que é isso, cara? Isso aí é uma disfunção da burocracia. Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Claro, o cara só segue a portaria, né? Então tem muito conflito. O cara fala, lá no SUS é muito conflito, é uma característica da burocracia. Não, não é uma característica, é uma disfunção. Professor, o cara morreu na fila do SUS, essa burocracia maldita que matou o cara. Não, você está errado, não fala isso. A burocracia não é isso. Isso é uma disfunção da burocracia. Copiou, né? Entendeu, né? Vamos lá. Então, essas disfunções vai produzir o quê? Imprevisibilidade no funcionamento. Isso que acontece. Então, para consertar todas essas disfunções aqui, tá certo? Surge um modelo gerencial. É claro que não quer eliminar a burocracia, mas quer aperfeiçoar a burocracia, porque o Estado sempre vai ser burocrático.
Olha aqui, essa foto para vocês aqui, então o Zé está fazendo lá o reparo, né? Aí você tem aqui, meu filho, olha só, gerente de recursos humanos, gerente de marketing, gerente de logística, gerente de comunicação, gerente de segurança, gerente de recursos humanos, gerente do projeto, e aí vai embora, cara, 1, 2, 3, olha aí essa foto aqui, cara. Então essa aqui é a imagem popular do povão tendo a burocracia. O examinador, ele vai falar que isso aqui é uma característica, você vai marcar errado. Não, isso aqui é uma disfunção, não vou cair mais na sua pegadinha não. Por isso que eu falo que você tem que vencer as suas paixões, cara. Tá? Fechado aí? Vamos lá, né? Vamos lá, reta final da aula, exercíciozinho para nós aí. Vamos lá. A respeito da administração pública burocrática, assinale a alternativa incorreta. Pergunta top. Na burocracia, a estrutura, ela é complexa? Verdadeiro. Muito complexa. Chefe do chefe, não sei o quê. Altamente hierarquizada, assim, chefe do chefe, sim. Correto. Perfeito. B. A autoridade é centrada na hierarquia? Correto. D. Competências. Então, o único erro está aqui. Não é de competência. Hierarquia de autoridades. De autoridade. Tá? Então não é hierarquia. A autoridade centrada na hierarquia não é hierarquia de não é autoridade, não é hierarquia de competência. Então, aqui, ó, tá põe um ponto aqui, não é de competência. Que se fosse de competências, ela seria o quê? Gerencial, tá? Olha aí como o examinador fez, né, cara? Clara divisão do trabalho? Correto. Especialização nas funções? Correto. Processo de trabalho e mecanismo de controle definidos formalmente por normas e regras rígidas? Correto. Então, letra B de bola, né? Certo? Vamos lá, mais uma questãozinha para fixar o conteúdo. Modelo burocrático de administração separa o político e o administrativo? E aí, galera? Separa o político do administrativo? Administrativo é burocracia, política tem que o poder político. Certo ou errado? Claro que está certo. Aqui, lembra, então a burocracia ela vai profissionalizar, vai ter decisões políticas e decisões técnicas. Então, está absolutamente correta essa questão aqui. Então, é correta essa questão, né? Falando um pouco mais das disfunções, o que acontece, né? O principal tipo de disfunções é o seguinte. Concorda comigo que o Brasil ficou aí mais de 300 anos com essa cultura patrimonial, do jeitinho brasileiro, da corrupção, do nepotismo? Sim. Tá? Do tirar proveito. Vai lá, faz um desafio agora para você, cara. Você sai agora da aula, você vai em primeiro ponto de ônibus, você vai pegar um busão, tá? E vai descer lá no ponto final, o primeiro sujeito que passar na sua frente, falar, meu filho, vem cá. E faz a seguinte pergunta para ele. Você quer um emprego público? Fala assim para ele. Aí a resposta dele, você acha que será sim ou não? Ele vai falar sim. A probabilidade de falar sim é muito grande. Aí por que ele vai falar sim? Ah, não trabalha final de semana. Tem greve, ganha. Aposentadoria. O salário é bom. Trabalha pouco. Né? Olha aí, trabalha pouco e ganha se bem uma prebenda, uma sinecura, que nós falamos isso na aula patrimonial. Então o que acontece? A cultura patrimonialista no Brasil e em parte do mundo é tão forte que essa cultura patrimonialista ela se adentrou dentro da administração burocrática e gerou novas disfunções. Tá? Então hoje a administração pública burocrática, o modelo ideal de administração segundo Max Weber, foi foi muito contaminado a respeito disso. Disso que eu falo é da cultura aí patrimonial, tá certo? Tá lá, vamos lá. Controle transforma-se em razão do ser do funcionário, né? O Estado volta-se a si mesmo, deixando-a servir a sociedade. Lembra naquele exemplo que eu passei do A, do B, do C, do D? O D não autorizou, cara, o processo porque faltava uma assinatura. Mas por que o D não autorizou? É muito simples, porque se ele autorizasse,
ele ia sobrar para ele. Então ele se preocupa com si próprio, né? Tá? Com si próprio aqui, tá? Ok? Gerou ineficiência, autorreferência, incapacidade de voltar-se a servir aos cidadãos vistos como clientes. É isso aí, cara. O Estado fica, aquele gigantismo do Estado, só se preocupando com o PCCS, com as coisas do Estado e assim por diante, e o Estado deixa de produzir resultados, né? No início, os serviços do Estado eram reduzidos, limitando-se a manter a ordem de administrar a justiça, garantir os contratos e a propriedade. O que está falando aqui? Está falando o seguinte, que a burocracia deu muito certo, mas muito certo no início do Estado liberal. Por quê? Porque no Estado liberal as atribuições do Estado eram menores. Quais que eram as atribuições do Estado liberal? Garantir os contratos, a propriedade e administrar a justiça. Com o crescimento, com o Estado, né, novas atribuições, a burocracia, explodiu e passou a ter essa autorreferência e não atendia mais, né? Olha essa questão aqui, cara, questão bastante técnica, questão que cai bastante também. Eu vou ler para vocês, Verifica-se o fenômeno do head-singing. Pronto, matou. Cara, se você não sabe o que é esse tal de head-singing, você não mata uma questão dessa. Esse fenômeno do head-singing, você tem que lembrar esse cara de patrimonialismo. O que é esse patrimonialismo? É muito simples, práticas patrimoniais, né? Novas práticas patrimoniais que adentram na burocracia. Verifica-se no fenômeno head-singing, práticas patrimoniais, quando determinados grupos da sociedade, por meio do controle do aparelho do Estado, viabilizam a apropriação de rendas e vantagens excepcionais para si ou para seus protegidos. O professor gerou rendas para si ou para seus protegidos, né? Gerou vantagem, o tal de vantagem, rendas é o quê? É uma administração pública patrimonial. Então, patrimonial, práticas patrimonialistas, ou seja, a alternativa está correta. Professor, qual que é a lição que eu levo? Quando você lê esse tal de head-singing, você tem que lembrar que é o tal do patrimonialismo moderno, ou seja, essa cultura patrimonial adentra-se na administração pública burocrática. Literalmente, busca de rendas. É a atividade de indivíduos e de grupos de buscar rendas extramercado para si próprios por meio de controle do Estado. Então o cara entra lá só para roubar. Tem origem na teoria econômica neoclássica, em que um dos sentidos da palavra rente é exatamente o ganho, que não tem origem nem no trabalho e nem no capital. Corresponde ao conceito de privatização do Estado que os brasileiros vêm usando aí. Então, olha aí, o Estado sendo utilizado para fins pessoais, né? Ok? Mais uma questão aqui, rapidão para vocês, né? Como forma de organização baseada na racionalidade, a burocracia acarreta algumas consequências não previstas. Consequências não previstas, fala-se de quê? De disfunções. Então, no comando da questão, ele quer que você procure o quê? Uma disfunção, né? Nesse contexto, nos casos em que a rígida hierarquização da autoridade, regras rígidas, ou seja, chefe do chefe, né? Ou seja, esse cara aqui, a rígida hierarquização da autoridade. A rígida autorização da autoridade é o quê? É uma característica, não é isso? Isso. Quem toma decisões é um indivíduo de cargo mais alto da hierarquia. Temos a seguinte disfunção. Ok. Então, o que acontece? Primeira coisa. Ele quer que você encontre uma disfunção. Ok? Vamos fazer análise aqui. De baixo para cima. Superconformidade às rotinas e procedimentos. É uma disfunção? É uma disfunção. Internalização das regras e exagerado apego aos regulamentos. É o quê? É uma disfunção. Exibição de sinais de autoridade. É uma disfunção. Despersonalização do relacionamento. É uma disfunção. Categorização como base no processo decisório. É o quê? É uma disfunção. Professor, mas aqui tinha que ter uma característica, né? Todas elas são disfunções? Sim.
Só que o tchan da questão, o importante dessa questão é o seguinte, que você tem aqui, ó, essa característica, o aluno tem que entender que essa característica gera uma disfunção específica. Professor, essa característica gera a disfunção da letra A, que é categorização como base do processo decisório. Por quê? Porque o cara está o último da hierarquia, ele sempre vai estar tomando as decisões e ela passa a ser revestida de uma categorização. O que é isso? O cara tem pensamentos liberais, então as decisões vão ser todas categorizadas, porque ele está ao topo da hierarquia. É letra A. Professor, mas ficou difícil entender? Ficou difícil entender, o professor vai facilitar a sua vida? Olha só, o que pode cair no concurso. Então aqui você tem as características, né? Quer ver o nosso aqui, ó? O nosso é esse cara aqui, ó. Princípio da hierarquia da autoridade. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Este princípio, essa característica gera uma vantagem. Continuidade da organização. Só que essa mesma característica da burocracia produz uma disfunção, que é a categorização da base do processo decisório. Pronto. Então, isso aqui que ele fez. Então, o cara põe, resistência às mudanças. É o quê? Racionalização e divisão do trabalho. Então, esse aqui é para o cara entender, né? O cara tem que fazer o seguinte, esse quadrinho aqui, o cara tem que entender esse quadrinho das disfunções, porque na questão passada, ele colocou aqui a característica e mandou você escolher as disfunções. Então, é um modelo de questão, tá certo? Vamos lá, para finalizar a aula. Então, nós temos aqui, olha só, galera. Tudo, essa aqui, divisão do trabalho, hierarquia, regras de regulamento, formalização das comunicações, impessoalidade, seleção e promoção pessoal. Tudo que produz, tudo isso aqui em excesso vai gerar o quê? Uma disfunção, tá? Tudo que vai, todas as características em escassez também gera uma disfunção. Então, na burocracia tem que ser tudo no meio termo, tá? Então aqui a categorização como base do processo decisório, só para dar uma explicação mais para vocês aí, tá? Vamos lá. O estamento burocrático é uma forma de burocracia patrimonial. Essa questão aqui muitas pessoas mandaram para mim, professor, está certo ou está errado? Estamento é a palavra-chave de quem? Isso, do patrimonialismo. Estamento burocrático é uma forma de burocracia patrimonial? Gente, estamento, ela faz parte do quê? Estamento é o cara que nasce sangue azul, morre sangue azul. Dentro do feudalismo existia certo tipo de burocracia? Sim. Qual era o tipo de burocracia? A burocracia patrimonial. Se o cara tira aqui, o estamento burocrático é uma forma de burocracia, ela estaria errada. Mas ela colocou burocracia patrimonial. Estamento patrimonial, burocracia, questão correta para a galera aí, né? Resumo da aula. Então, palavras-chave sobre a burocracia. Quando você lê capitalismo, burocracia. Estado liberal, burocracia. Estado absoluto, não é burocracia. O quê? Patrimonialismo. Estado intervencionista social burocrático, está falando da burocracia. Estado desenvolvimentista, profissionalismo, olha aí, né? Tá certo? Hetzing é o quê? Uma disfunção, centralização, ou seja, são algumas palavras-chave para vocês identificarem que o examinador está elaborando algo da burocracia, né? Fazendo um pequeno contexto para vocês, já fiz, só recordando, no feudalismo, proto-estado, proto é antes, nós tínhamos a administração patrimonialista, o Estado foi para o Estado absoluto patrimonialista. Quando muda o tipo de Estado, muda o tipo de administração, né? Estado liberal, burocracia. Estado intervencionista, social burocrático, burocracia, né? Temos 3 tipos de Estado, e aí nós temos mais aqui. Hoje, nosso Estado é um Estado social-democrata. No Estado social-democrata, o tipo de administração é gerencial. Era para estar aqui, mas eu não coloquei, não sei porquê, né? Então vamos lá, né? Recordando para vocês, patrimonialismo, nós temos aqui de 1500 a 1930.
De 1930, com a criação do DASP até o Decreto-Lei 200, nós tivemos no Brasil uma administração pública burocrática. De 67 a 88, nós tivemos a administração pública gerencial. Tá certo? De 88 a 98, uma administração pública burocrática. Isso aqui dá com a emenda constitucional número 19, a Constituição 88. E a partir de 1988, o nosso tipo de administração pública é a administração pública gerencial, né? Ou seja, só fazendo para você, tem uma aula que eu explico muito bem isso, que é as reformas administrativas, né? Então, o que acontece? Na Constituição Federal de 88, lá no artiguinho 37, nós tínhamos o LIMP, sem o E. Aqui era burocrática. A emenda constitucional número 19 de 1998 alterou o artiguinho 37 da Constituição e passou a ser LIMP com E. Esse E é gerencial. Então, a partir de 1998, o nosso tipo de administração pública no Brasil, ela é gerencial. E na próxima aula nós vamos falar sobre administração pública gerencial, tá certo, meus amigos? Tenho certeza aí que vocês gostaram dessa aula. Eu vi vários vídeos desse cara aqui, rapaz, no YouTube, cara, no Facebook, fantástico, sou fã desse cara, a alegria dele, né? Ele nasceu aí sem os membros superiores e inferiores, mas isso não impediu de realizar seus sonhos, isso não impediu dele ser uma pessoa normal, isso não abateu psicologicamente, pelo contrário, deu mais motivação para a superação. E essa é a mensagem que eu quero terminar para vocês, essa aula de administração pública burocrática. A distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. Chama-se atitude. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e quero fazer um convite muito especial para vocês. Vocês que acabaram de assistir essa super videoaula, uma aula top do Lá Concurso, uma aula focada, específica para o concurso da UFMT 2017, convido vocês a se matricularem no nosso curso da UFMT. Nós, do Lá Concurso, fizemos um curso aí, preparamos um curso muito especial, com muito carinho. São mais de 150 videoaulas à sua disposição, ponto a ponto do edital, super atualizado. No YouTube, nós disponibilizamos apenas 30 videoaulas para vocês conhecerem os nossos grandes mestres. Tá certo, meus amigos? Olha só, e aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet, nosso curso completo, super atualizado, investimento a partir de R$ 180. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 18, você se matricula no cargo de auxiliar. E 10 parcelas de R$ 20, você se matricula no cargo de assistente em administração. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Opa, já ia esquecendo. Você gostou dessa videoaula? Você quer o material de apoio, que é o PDF? Então, vai aqui embaixo, clique aqui e faça o download do material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês aqui no Lá Concurso.